Olá! Imagina só a situação, você tem que calcular a área de um triângulo, mas você só tem os três lados dele. Pois é, tem uma formulinha que a galera assusta quando ela aparece, né? Você vê a carinha dela, é aterrorizante. Só que eu quero mostrar para você nesse vídeo como interpretar ela de uma vez por todas e não errar mais cálculo de área de triângulo envolvendo os três lados. Vamos lá? Bom, a forma que eu quero mostrar para você agora para calcular a área de um triângulo é usando a fórmula de Heron. É uma fórmula que a galera, quando olha mesmo, ela tem uma aparência estranha, porque ela é muito grande, envolve uma radiciação, muitas multiplicações, letras ali. Mas só que se você começar a interpretar ela conforme você lê a fórmula, você vai ver que não é um bicho de sete cabeças, não. E é o jeitinho que a gente vai ter para calcular a área de um triângulo quando nós temos somente os três lados dele. Então, essa fórmula de Heron é quando você tem, por exemplo, uma situação em que ele pede para você calcular a área, passou os três lados e mais nada. Não deu a altura, não deu o ângulo, você está ali só com aquelas informações. Tudo bem que você pode, assim como a gente vai fazer no exemplo daqui a pouco, verificar, pô, se o triângulo for retângulo, né, meu, eu não preciso, porque aí eu tenho os catetos, esse é o triângulo famoso, 3, 4, 5, nós temos até um vídeo aqui já falando do cálculo da área dele, né, em que a gente multiplica os catetos e divide por 2, mas esse vai ser só um exemplo para a gente aplicar na fórmula que eu vou mostrar para você, para ver como ela é verdadeira, tá? Mas antes, como que é essa fórmula, né? O que eu preciso para calcular a área desse triângulo, caso ele não seja um triângulo retângulo, por exemplo? Então, o primeiro detalhe que eu gostaria de frisar contigo, que você precisa conhecer, é o lance do semiperímetro. O que é o semiperímetro? Bom, perímetro a gente sabe que é a soma de todos os lados de um polígono, né? Então, quando eu falo semiperímetro, esse termo semi na matemática já vai associando sempre com a metade. Então, quando fala semisfera, metade da esfera, semiperímetro, metade do perímetro. Então, o semiperímetro que eu vou relacionar com a letrinha P nada mais é do que somar os três lados e dividir por 2. Tá? Então, é o primeiro detalhe. A gente vai ter que somar os três lados do triângulo e dividir por 2. Nós vamos ter um elemento que nós vamos usar na fórmula como um P, semiperímetro. Então, começa por aí. Tá? Depois, na hora de aplicar a fórmula, a área do triângulo ela vai ser assim, ó, você vai ter uma raiz quadrada. Isso devido ao desenvolvimento, né, para chegar até ela, tá bom? Então, nós vamos ter uma raiz quadrada. E você vai ter que multiplicar esse semiperímetro pelas diferenças entre os lados. Então, começa a ler essa fórmula desse jeito. Põe a raiz quadrada do semiperímetro menos a diferença do semiperímetro com os lados. Então, eu vou fazer esse semiperímetro vezes ele menos um lado, vezes o semiperímetro menos o outro lado, qualquer um deles, não precisa se importar com a ordem, quem é A, quem é B, quem é C, né? Não tem importância aqui, vezes o semiperímetro menos o outro lado. Pronto, acabou a fórmula. Essa é a fórmula de Heron. Pensa na sacada, né? É sempre a diferença do semiperímetro com os lados, e aí você tem ele ali fora multiplicando e tudo dentro de uma raiz. Você chega na fórmula de Heron, né? Que para algumas pessoas isso acaba sendo assustador, né? Olhar esse tamanho da fórmula. Mas repito, começa a analisar a essência dela desde já, que isso vai se tornar muito fácil para você, tá? E até prático para decorar, você memorizando ela, que é a diferença dos lados ali, né? Por isso que aparece aquele P menos e tal. E P é o semiperímetro. Então, por exemplo, vamos ver como que ela funciona bem, porque a gente já viu em outro momento que a área desse triângulo aqui é só fazer a multiplicação de 4 vezes 3, porque eles são os catetos desse triângulo, que ele forma um ângulo de 90 graus, é um triângulo retângulo esse, né? Eu já sei que 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. E aí eu posso multiplicar os catetos, porque um deles vai ser a altura e, consequentemente, o outro é a base. Posso simplificar, a área desse triângulo vai dar 6 centímetros ao quadrado. Então, nós já sabemos o valor dessa área. Olha o detalhe, vamos tentar calcular com a fórmula de Heron para ver se realmente chega naqueles 6. Né? Então, nós temos aqui, no primeiro momento, o semiperímetro. O semiperímetro é somar os três lados, então vamos fazer 4
mais 3, mais 5 e dividir por 2. Então, nós vamos ter 12 dividido por 2 igual a 6. Professor, já achou a área, já achou a área. Não, cuidado. A área é uma medida que a gente colocou em centímetros quadrados, né? 6 centímetros quadrados, é uma medida envolvendo uma superfície. Olha lá a unidade de medida dele, está ao quadrado. Aqui é uma medida linear. Nós temos 6 centímetros, tá? É bem diferente uma da outra, tá? Fique esperto que a unidade de medida, inclusive, serve para isso, né? Sabe quando o professor, principalmente aqueles professores de física, os caras ficam falando, tem que pôr unidade de medida, tem que pôr unidade de medida. E com razão, né? Cada uma indica para que serve aquele valor, né? 6 centímetros quadrados, superfície, 6 centímetros linear. Então, fique atento a esse detalhe. Bom, segundo, vamos aplicar a fórmula do cálculo de área. Então, usando a fórmula de Heron, nós vamos fazer aqui a raiz quadrada de 6, que é o semiperímetro, que vai multiplicar 6 menos 4, que vai multiplicar 6 menos 5, que vai multiplicar 6 menos 3. Efetuando esses cálculos, nós temos então que a área do triângulo vai ser igual a raiz quadrada de 6 vezes 2 vezes 1 vezes 3. Então, nós vamos ter que a área do triângulo vai ser a raiz quadrada de 6 vezes 2 dá 12, vezes 3, 36. Portanto, a área desse triângulo vai ser igual a 6 centímetros ao quadrado. Confere, olha lá, ó, né? Nós calculamos de duas formas diferentes aqui. Então, a ideia dessa aula é mostrar para você essa fórmula, como que se aplica, né? E aqui também validando ela, né? Quando a gente já tem a área do triângulo ali, para ver como realmente ela funciona. Então, não se assuste com a fórmula de Heron. É uma fórmula que ajuda bastante quando os exercícios pedem para calcular a área e só vem os 3 lados e mais nada, né? Beleza? Então, fica mais essa dica. Bons estudos para você aí e até mais.